Depois da grande demônio Corozon ser derrotada no último volume, o mundo deveria ficar em paz novamente. Mas que infelizmente as coisas não foram tão simples, porque o Hamazura Chiage não aceitou sua derrota e jurou vingá-la. O que forçou as forças do bem, como a Igreja Anglicana e o próprio Touma, tentar deter o Hamazura antes que ele vire uma ameaça. O volume GT15 da Light Novel de Index foi lançado há alguns meses atrás. Só que mesmo ele sendo teoricamente a conclusão do arco da Corozon, ter a tão aguardada revanche do Touma com Hamazura, e por até ter a volta do KNT, o GT15 mesmo assim foi um dos volumes menos hypados e comentados dos últimos anos. O que até era justificável porque a Light Novel recentemente despencou muito de qualidade, mas que infelizmente ela continuou despencando porque o GT15 repete os mesmos problemas dos últimos volumes. A montagem do arco é tenebrosa, o ritmo é extremamente chato e arrastado, e a história, ou melhor, a falta de história, é muito vazia e anticlimática. Como pra vocês terem ideia, dá pra cortar cerca de 70% desse volume e isso não afetar a história em nada. Nada. O que me fez ter que quase tirar leite de pedra pra conseguir analisar alguma coisa. Mas sem mais enrolações, vambora. A fuga de Hamazura. Depois do Hamazura se colocar como um aliado da Corozon no GT13, ele foi preso pela Igreja Anglicana, já que eles não podiam deixá-lo interferir na luta com a Corozon, que aconteceria no GT14. Mas depois do Touma matar a Corozon no final daquele volume, a Kanzaki e a Dion não viam mais motivos para mantê-lo preso. Afinal, Hamazura não era alguém perigoso o suficiente para virar um super vilão e causar mais confusões. Mas isso era o que havia sido dito no GT14, porque aqui no GT15 é revelado que mesmo a Igreja Anglicana, sob a direção da Dion, não quisesse prender o Hamazura, a própria rainha Elizarde, que é a chefe da Inglaterra e consequentemente da Igreja Anglicana, queria. E que por isso ela ordenou a extradição do Hamazura para o Reino Unido, para assim poder julgá-lo e condená-lo. O que, considerando que ele ajudou a Corozon, que era praticamente uma terrorista, e isso 2 vezes no final do NT e até no GT13, o Hamazura seria condenado à pena de morte. Mas antes do avião do governo britânico que ele estava a decolar, ainda no GT14 teve uma cena pós-créditos que eu esqueci de falar no vídeo de análise dele. Foi mal, em que alguém joga um celular na cela do Hamazura. Celular esse que tinha o Aneri, uma inteligência artificial muito braba que o Hamazura já tinha usado anteriormente na obra, o que seria muito útil para sua fuga. Mas então, finalmente, começando o GT15, a cela que o Hamazura estava dentro do avião se abre de forma estranha. E guardem bem essa informação, e o Hamazura usa essa chance para poder fugir dos anglicanos e assim evitar sua pena de morte. A premissa do GT15 parecia muito simples. E mesmo eu não sendo fã do Hamazura, eu confesso que essa história não parecia ruim. Até porque essa ideia do protagonista ser caçado lembra muito o próprio NT10, que foi quando Touma se aliou a Otnus e teve que lutar literalmente contra todo mundo para protegê-la. Que era o que nós esperávamos que acontecesse nesse volume com Hamazura e Corozon. Mesmo que obviamente diferente pela Corozon ter morrido, né? Então, na verdade, mais ou menos. Mas depois eu falo melhor disso, porque nenhuma dessas ideias foi pra frente, já que ao invés de colocar personagens como Aqua e etc atrás do Hamazura, que são personagens que têm ligação com ele, ou só fazer isso com a própria Igreja Anglicana, como a sinopse parecia indicar, o Kamashi preferiu transformar essa trama simples em uma grande conspiração envolvendo traição, armas tecnológicas que podem destruir o mundo, controle mental e por aí vai. Ou seja, basicamente um filme do 007. O que não é necessariamente um problema, porque essa associação com NT10 é puramente coisa da nossa cabeça. Mas o problema justamente é o que ele fez, já que essa trama de traição fez com que a Igreja Anglicana não tivesse perseguindo o Hamazura pelos motivos que eu falei mais cedo, e sim por estarem sendo controlados por um vilão que está atrás do Hamazura por outros motivos. O que acaba deixando todo esse plot de perseguição, que ocupa 70% do volume, extremamente pobre e sem graça. Afinal, qual é o sentido de um volume se vender como Hamazura, fugindo da Igreja Anglicana, pra assim evitar ser julgado pelos crimes que cometeu, se os magos da necessários, como Steel, Kanzaki, etc., são apenas marionetes sem personalidade, que só falam que o Hamazura é o maior vilão do mundo, e que precisa ser combatido somente porque sim. Qual é o sentido disso? Ainda mais porque essa revelação de que a Igreja Anglicana estava sendo controlada só vem literalmente no final do volume na forma de um plot twist, o que não surpreende
vende, não engaja, e muito menos funciona por essa trama não servir pra nada pra parte final. E nem pros próximos volumes, porque o vilão que causou tudo isso é apenas derrotado e tudo que ele fez relevado e esquecido. E que por isso aqui eu não consigo fazer igual os outros vídeos de análise e falar dos acontecimentos cena por cena, já que o plot principal é praticamente um filler. E como a base do GT15 não tem conteúdo, o Kamashi logicamente precisou encher as páginas com alguma coisa, né? Assim fazendo os magos desnecessários e o próprio Hamazura repetir informações e conceitos literalmente toda hora. Então no começo do arco, o Tatemiya teoriza que quem abriu a cela do Hamazura foi a própria Korozon, já que ela podia dar um pouco do seu poder para o Hamazura. E como a Korozon tinha o poder para destruir o mundo, aqui de novo tem o mesmo senso de urgência artificial do GT13 e 14, que é aquela coisa de ai meu Deus, temos que evitar que destrua o mundo. O que não só é patético pela repetição, gente, são 3 volumes batendo na mesma tecla, mas que no GT15 consegue ser até pior, porque por algum motivo ainda tem um plot da igreja anglicana temendo a influência da Korozon no mundo, com eles imaginando que o Hamazura poderia virar um líder revolucionário, tipo o Dragon de One Piece, e assim fundar a igreja da Korozon para poder causar o caos e destruição no mundo. E sim, eles falam literalmente isso. Além de um plot totalmente jogado e sem desenvolvimento sobre o Aneri estar influenciando o Hamazura, o que seria uma crítica social do autor à inteligência artificial e à alienação das pessoas pelo celular e não sei o que lá, sendo que não existe nenhum momento do Hamazura ou do Aneri que leve pra isso, o que é algo que dá muita, mas muita raiva mesmo, por ser algo que desde o começo você sabe que não vai dar em nada, mas que o autor mesmo assim insiste pra tentar dar a impressão de que a história tá contando alguma coisa e indo pra algum lugar. O que logicamente não acontece porque o GT15, assim como o GT14, é feito de sobras de ideias do último volume. No caso desse, o Hamazura se decepcionando com o Touma por ter matado a Korozon e assim com ele tentando provar que o Touma tava errado. Mas como isso obviamente só vai estar no final, o resto da história fica num clima estranho, onde ela não pode, e de fato não pôde, criar nada de relevante. Mas já que toquei no assunto da história, batalha no aeroporto. Depois de fugir da sua cela, o Hamazura tenta despistar a necessários dentro do aeroporto, com ele usando o Aneri para abrir portas trancadas e hackear câmeras de segurança para conseguir uma rota de fuga. Mas isso não deu muito certo porque logo Kanzaki, Steel e até Isabella Teisme o encontraram, o que dá início a uma luta que é muito ruinzinha, já que ela, na verdade, é só o Hamazura esquivando dos golpes deles. Mesmo que não faça lá muito sentido ele conseguir desviar dos golpes da Kanzaki que alcançam a velocidade do som. Mas fazer o que, né? Ainda mais porque como eles estavam sendo controlados, eles estavam realmente atacando pra matá-lo. O que volta naquilo que eu disse dos vilões atacarem o Hamazura sem realmente dar um motivo ou falar qualquer coisa. Eles apenas atacam, o que deixa o volume ainda mais monótono. A única parte interessante dessa cena é que como a Dion queria ajudar o Hamazura e ele é um criminoso altamente procurado, o governo da Inglaterra destituiu a Dion do cargo de arcebispa e também passou a caçá-la. O que gerou um momento muito emotivo do Hamazura rejeitando a ajuda da Dion, mesmo ela sendo muito poderosa e podendo ajudar na sua fuga, por ter medo de ser traído de novo. Já que o Hamazura também confiou muito no Touma, que o Hamazura até o chamava de chefe, acabou fazendo o completo oposto do que o Hamazura acreditava, que no caso foi ter matado a Korozon, que foi a pessoa que o Hamazura jurou proteger. Então ele não queria se decepcionar com mais pessoas que ele gostava. Mas obviamente essa fuga não dura muito, e logo o Hamazura é cercado pelos magos da igreja anglicana. E quando a Kanzaki ia finalizá-lo com sua espada, o Hamazura é salvo pela Bloodwed, uma das transcendentes da cabala dos construtores de ponte, que surge do nada para ajudá-lo e se mostrar sua aliada. Mas não antes da boa e velha Mary, outra transcendente, mas que se juntou aos anglicanos, aparecer para tentar impedi-la. E agora falando dessa luta, Mary vs Bloodwed, essa foi com certeza o ponto alto da cena do aeroporto, já que essa luta é conceitualmente interessante pela Mary e Bloodwed ter que explorar os pontos fracos da outra, já que em nível de poder bruto elas estão empatadas, mas que por principalmente ser revelado que as duas voltaram para a cidade acadêmica para ajudar o Hamazura. Isso porque a Bloodwed tem como condição de salvação ajudar as pessoas que são odiadas, o que se encaixava com o Hamazura naquele momento, e a Mary tem como condição de salvação ajudar as pessoas
pessoas que não conseguem se defender sozinhas. O que também se encaixaria no Hamazura por ele ser um nível 0. Mas como a Mary viu que o Hamazura não só tinha ajuda do Aneri, como até da própria Bloodwed, a sua condição de salvação se inverteu e passou a englobar os magos da igreja anglicana. Afinal, eles não conseguiriam lidar com um transcendente. O que eu achei que foi uma maneira muito legal e coerente de trazer essas personagens de volta. Mas agora falando da luta em si, ela de novo é muito simples e rápida, já que a Bloodwed na verdade estava tentando fugir com Hamazura. O que fazia sentido, porque como a Mary tem um fator de cura muito roubado, essa luta ficaria literalmente infinita. Mas essas cenas, pelo menos, foram muito boas para poder mostrar mais da Mary, já que ela sempre aparecia de fundo nos outros volumes e nunca realmente teve um destaque, o que ela finalmente teve aqui no GT15. Como nós podendo ver melhor como funciona a sua alquimia, o que é uma coisa muito roubada, inclusive, já que ela pode usar as magias dos inimigos para poder criar uma magia nova, o que gerava umas cenas muito legais. Mas essa cena, infelizmente, não dura muito, porque como a Bloodwed é uma especialista em invocação, ela criou vários demônios para deixar a Mary e a Necessários ocupada, enquanto ela e o Hamazura fugiam do aeroporto. Mas falando de quem também estava lá, o que o Touma tá fazendo aqui? Voltando um pouco no tempo, ainda no começo do volume, o Touma tinha tido uma discussão com a Komoi sobre seu certificado de vida, já que como o Touma morreu e até foi enterrado, todos seus documentos como RG e etc. já tinham sido invalidados, o que também valia para a matrícula da escola. Isso não deveria ser um problema porque o Accelerator, no seu cargo de presidente, conseguiu fazer novos documentos para ele. Mas o Touma, por algum motivo, quis mandar seus documentos para a escola via correios. E como ele é muito azarado, o pessoal dos correios nunca entregaram. O que fez o Touma ter que ir pro aeroporto da cidade acadêmica, já que era lá que também ficava a sede dos correios, onde ele acaba encontrando, por acaso, Livinia e Lessar, que também foram enviadas na missão de extraditar o Hamazura, mas que por ter vindo de forma extraoficial, elas não estavam no mesmo grupo da Necessários, e que por isso não estavam sendo controladas e nem se meteram na briga das transcendentes. Esse núcleo do Touma, num geral, é muito desnecessário e não agrega em nada na história, já que ele só serve para ter piadas sugestivas por parte da Lessar e para poder explicar o básico que o leitor já sabe, mas que o texto precisa repetir para poder gastar mais páginas por parte da Livinia, mas que isso faz elas pelo menos terem funções, porque o próprio Touma tá completamente perdido. Tudo que ele faz é repetir as divagações que o volume aborda sobre o Hamazura virar um líder revolucionário e não sei o que, não sei o que lá, e pra servir de personagem orelha, que faz perguntas burras pra poder ser corrigido por outro personagem. Chegando ao ponto de, pra vocês terem ideia, o Kamashi literalmente copiando dúvidas que o Touma já teve em outros volumes e que já deveria ter aprendido pra poder repeti-las aqui. Como quando a Livinia fez uma espécie de bola de cristal pra achar o Hamazura e o Touma perguntou como funciona. O que é patético porque no GT8 tem uma cena idêntica onde a Aradia usa algo parecido e o Touma faz a exata mesma pergunta, que obviamente recebe a mesma resposta, que é na forma da mesma piada. Então, ou o autor de Toaru chegou no nível máximo da preguiça e está realmente dando Ctrl+C, Ctrl+V em diálogos que já aconteceram, ou o Alzheimer do Touma está evoluindo e ele não se lembra do que conversou semana passada. O que é intancável, porque mais pra frente no volume vai ter um caso parecido. Vai tomando. Caçada ao Black One Day. Mas enquanto Mary e Bloodwed lutavam e o grupo do Touma estava no aeroporto, toda a área foi atingida por um grande raio laser que veio de um dos satélites da cidade acadêmica, o que pegou todo mundo desprevenido e Hamazura e Bloodwed usaram essa brecha pra conseguir sair de lá. O Hamazura usa o Aneri pra pesquisar mais sobre o ataque e descobre que ele foi feito por um hacker muito brabo chamado Black One Day. E como essa arma óptica era muito poderosa, podendo destruir cidades inteiras só com disparo, Hamazura e Bloodwed decidiram ir atrás desse tal hacker Black One Day pra assim impedi-lo de realizar mais ataques. E se você tava achando o volume até aqui muito chato e arrastado, saiba que esse plot do hacker consegue ser muito, mas muito pior. Isso porque essa trama, que parecia totalmente aleatória, por algum motivo vira a principal e todo o resto da história se baseia nela. Mesmo Hamazura teoricamente ainda sendo procurado pela igreja anglicana, então nem faria sentido ele entrar nessa sidequest. Mas fazer o que, né?
Eles continuam a investigação e descobrem o paradeiro do Black Monday, que era uma espécie de cidade bizarra num aeroporto abandonado, já que a tecnologia do satélite vinha das armas antiaéreas da cidade. Chegando lá, Hamazura e Bloodwed conversam sobre aviões, encontram o avião do hacker, pensam como vão invadir o avião do hacker, invadem, tem uma batalha com drones no meio do ar, e aí acontece que essa cena toda, que eu consegui resumir em menos de 10 segundos, na verdade cobre um terço do volume. Sim, um terço. São mais de 100 páginas que não acontecem nada, pra você ver o nível da enrolação. A motivação de Bloodwed. A Bloodwed é uma personagem que eu nunca tinha gostado muito, já que ela sempre aparecia pra poder fazer piadas sugestivas. Mas ela aqui no GT15 teve mais desenvolvimento, e eu particularmente achei muito interessante. A escolha dela como um par do Hamazura nesse volume foi um baita acerto, principalmente por ela ser alguém que entende ele, ao mesmo tempo que pensa o completo oposto. Já que como a Bloodwed é uma transcendente, ela também rejeita a ideia de justiça mais simples que as pessoas geralmente têm, assim como Hamazura atualmente. Só que ela não vai para um lado extremista e achar que não existe mal, ou que as pessoas devem perdoar vilões terríveis como a Corazon, simplesmente porque sim, que era o argumento que o Hamazura usava desde o GT13. Afinal, se a Bloodwed defende as pessoas que não são amadas e são odiadas, ela, por definição, sabe que o que ela faz é ir contra a maré. A condição de salvação dela requer que alguém seja o vilão da história. Ao contrário do Hamazura, que quer convencer todo mundo praticamente no poder da amizade. Isso tanto que é revelado que a Bloodwed ainda no GT14 queria ajudar a Corazon, já que ela era a pessoa mais odiada do mundo. Mas que ela quis ir contra a Corazon mesmo assim, por achar que o ódio das pessoas pela Corazon era muito mais justificado do que o ódio da Corazon pelas pessoas, já que a Corazon queria destruir o mundo literalmente por birra. Essas cenas foram interessantes por mostrar que a Bloodwed não estava sendo hipócrita ao lutar contra a Corazon, e sim na verdade só estava balanceando suas prioridades, mas como também principalmente por dar um choque de realidade no Hamazura, já que ele até então estava muito preso no idealismo do que significava ser herói ou vilão, e como e quem decidia quem estava certo ou errado, o que era só um malabarismo mental para poder defender a Corazon. Mas depois de tomar essa dura da Bloodwed, o Hamazura reflete e pensa melhor o que quer e larga essa ideia de justiça para poder assumir o que ele verdadeiramente deseja, que é se vingar de quem causou tudo isso, ou seja, se vingar de Kamijo Touma. Só que ainda nessa cena, o drama de Tatsubo. O Hamazura se lembra que tá sendo caçado e vê os magos da igreja anglicana o cercando, mas que para sua surpresa a Tatsubo, que é sua namorada, estava junto com eles. E é revelado que ela estava ajudando os anglicanos a encontrá-lo, mas não porque ela estava sendo controlada ou algo do tipo, e sim por ter feito um acordo com o governo britânico. Basicamente, como a Tatsubo é muito próxima do Hamazura, a igreja anglicana também poderia desconfiar dela, ou até aprender. E que então, para deixar claro que não concorda com o Hamazura, a Tatsubo ia ajudá-los a prendê-lo, mas sob a condição de que não matariam. Afinal, mesmo a Tatsubo amando o Hamazura, por fazer parte do lado sombrio, ela sabe que não dá pra sair impune dos seus crimes. E por isso a ideia do Hamazura ter um julgamento justo e não só morrer num campo de batalha aleatório já é um destino muito melhor que a maioria dos criminosos da cidade acadêmica. Todo esse plot da Tatsubo eu gostei muito, já que ele insere alguém do núcleo do Hamazura na história, que era o que precisava, e também enriquece muito a personagem. Mas que infelizmente os elogios não duram muito, porque como eu disse mais cedo, os magos da igreja anglicana estavam sendo controlados. Então esse acordo e a própria motivação da Tatsubo não só não serve de nada, como até atrapalha a história. Primeiro que os magos usam ela de refém pra tentar atrair o Hamazura, o que mesmo ele não fazendo por achar que o Black Monday é mais importante, isso continua a ser uma trama durante o resto do volume. O que é muito paia por reduzir toda a motivação da Tatsubo ao clichê da garota indefesa que precisa ser salva. E o segundo ponto, que é o mais inacreditável, é que depois da Mary também perceber que os anglicanos estavam usando a Tatsubo de refém, a Mary decide protegê-la, o que gera uma luta muito legal entre ela e os magos. Mas como a Mary era
muito mais poderosa que eles, e o Kamashi não sabia como terminar a luta, ele teve que fazer, pasmem, a Kanzaki dar hit kill na Mary. E sim, é isso mesmo. Uma transcendente que tem poder pra rivalizar com todo lado da magia, levou um Yusin da Kanzaki, que não é nada na escala de poder atual da obra, e simplesmente morreu. A Mary só conseguiu evitar isso justamente por ter um fator de cura muito brabo, já que ela teve que criar infinitas vidas dentro dela pra conseguir tancar o ataque. O que salvou sua vida, mas a deixou derrotada, o que é menos mal. Mas o problema dessa cena é que, seguindo essa lógica, a Kanzaki poderia derrotar qualquer transcendente apenas com um golpe, incluindo a própria Blood Wedge que a Kanzaki encontrou no começo do volume. Então por que ela usou esse Super Yusin Hit Kill aqui e não lá? Por quê? Bom, tecnicamente até tem um motivo, mas ele é tão... Mas vocês vão ver daqui a pouco. Depois de todas essas pataquadas, Hamazurai e Blood Wedge, o grupo do Touma e até os anglicanos que estavam os perseguindo, finalmente chegaram numa base aérea abandonada, que era onde o Black Wonder estava escondido. E que pra nossa não tanta surpresa era Narthex. A vilã que usava o codinome de Black Wonder e que estava por trás de tudo era Narthex. Ou mais especificamente, a Catedral Codificada de Narthex. Foi ela responsável por dar o Aneri pro Hamazurai, hackear o poderio militar da cidade acadêmica para usar os super lasers, e principalmente foi a Narthex que controlou os anglicanos para eles perseguirem o Hamazurai por todo o volume. O que eu vou deixar para falar melhor daqui a pouco, porque todo esse plot twist simplesmente não faz sentido. Mas primeiro, dando um contexto dela, a Narthex foi um projeto da Lola Stewart, a Corazon, que foi feito em paralelo à Index, com a Narthex e a Index sendo teoricamente irmãs de criação, mesmo que a Index não se lembre por ter perdido as memórias. E a diferença entre elas é que enquanto a Index foi feita para armazenar grimórios e conhecimentos no geral com sua memória perfeita, a Narthex foi criada para o completo oposto. Ela tem como especialização a compactação e codificação, ou em outras palavras, o selamento. E que por isso ela era usada pela Corazon justamente para codificar livros e grimórios, assim os impedindo de cair em mãos erradas. O que deixou ela muito poderosa porque, por exemplo, ela conseguia codificar conhecimento até no cérebro das pessoas, assim impedindo o inimigo de se lembrar como usa uma magia, ou no caso com a igreja anglicana, fazendo eles se esquecerem que o Hamazurai não é uma má pessoa, e que é daí que veio todo esse ódio a ele. Mas voltando, como a Narthex, ao contrário da Index, passou toda a sua vida ao lado da Corazon, ela realmente a via como sua mãe e era muito apegada a ela, o que fez com que quando Touma matasse a Corazon no último volume, a Narthex ficasse com sangue nos olhos e fosse até a cidade acadêmica para poder se vingar. E falando rapidamente da luta de Narthex e Touma, ela é no máximo legal, mas nada além disso, já que essa luta é muito curta e tem poucos diálogos. Pô, o Touma vê uma garota que é praticamente uma Index do mal e nem faz uma ligação entre elas, como por exemplo o fato das duas serem armas ambulantes feitas por um demônio, ou sei lá, qualquer tipo de relação entre elas. O máximo que tem é o Touma dizendo que a Index poderia ter virado a Narthex se ele não tivesse a salvado no começo do anime, e que por isso ele também teria que salvar a Narthex, o que não é um argumento muito forte, porque a Index e a Narthex são casos muito diferentes, já que mesmo a Index ainda perdendo suas memórias de tempos em tempos, ela ainda podia rodar o mundo e fazer amigos, como Steel, Kanzaki e até o Aurelius, enquanto que a Narthex era mantida quase como um tabu dentro da igreja anglicana. Então a Narthex foi tanto pro lado da Corazon, por ela, Corazon, ser literalmente a única pessoa que sabia que a Narthex existia. Mas fazer o que, né? O Touma precisava de um discurso para poder bater na Narthex, e foi isso que ele conseguiu pensar na hora. Esse plot da Narthex eu confesso que poderia ser interessante. Saber mais da lore das igrejas e da própria Corazon é sempre muito legal. Tanto que essa foi a parte que mais me empolgou no volume. Só que separando a ideia da execução, a maneira que essa trama é entregue é simplesmente patética. Já que esse plot twist da Narthex apenas gera mais inconsistências numa história que mal parava de pé. Primeiro, porque antes de querer matar o Touma, a Narthex revela que queria usar os conhecimentos dele do inferno pra conseguir
conseguir reviver a Corozon. O que não faz sentido, porque a própria Narthex fala que não precisava disso. Afinal, como a Corozon é um demônio, ela poderia simplesmente ser invocada de novo. E o que deixa esse plot ainda mais idiota é que ele, de novo, é repetido. Já que essa ideia de alguém ir atrás do Touma por causa dos seus conhecimentos do inferno já foi abordado no GT12 com Nephthys e Nyang Nyang. E se elas lá, que são uma das maiores especialistas em magia da obra atualmente, disseram que era mentira, porque o Kamashi colocou aqui de novo como se fosse verdade, só pra falar de novo que era mentira. E segundo, que até quando a Narthex decide atacar o Touma, nós ficamos com uma pergunta pertinente, que é, se a Narthex era uma aliada da Corozon, o Hamazura também, e os dois queriam se vingar do Touma, porque a Narthex controlou a igreja anglicana para atacar o Hamazura e não Touma. Ainda mais porque os dois estavam no mesmo lugar várias vezes. Qual é o sentido de 80% de uma história ser uma perseguição a um personagem que a vilã não tem nada contra? Então, né? Eu nem sei como te dizer isso, mas não tem explicação nenhuma. Tudo que a Narthex faz é dar a entender que toda a perseguição ao Hamazura foi uma grande brincadeira por parte dela. Sim, ela meteu era pegadinha, o que pelo menos explicaria porque Hamazura e Bloodwed conseguiram fugir com tanta facilidade. Mas agora, por qual motivo em específico a Narthex fez todo esse circo ao invés de focar no Touma, que é seu inimigo de fato? Nem o autor sabe. Isso fora o problema de que o plot de que ela está por trás de tudo é muito previsível por ela aparecer no começo da história. Já que depois de abrir a cela do Hamazura, ela é perseguida pelos cachorros de segurança do aeroporto, e que inclusive é o próprio Hamazura que salva ela, o que enfraquece ainda mais a ideia dela querer matá-lo. Então a história apresenta uma personagem no começo que tinha um visual muito atípico para ser só uma figurante, e depois tenta construir um mistério, entre aspas, de que tem um vilão oculto, que todo mundo que tá lendo sabe que é ela, o que deixou minha leitura totalmente monótona e sem imersão por eu conseguir telegrafar os vários plot twists a quilômetros de distância. E falando em saber o que ia acontecer, Kamijou Touma vs Hamazura. Depois do Touma derrotar a Narthex, tudo parecia resolvido. A remanescente da Corozon havia sido derrotada e o mundo poderia ficar em paz novamente. Só que infelizmente as coisas não seriam tão simples, porque o Hamazura não perdoaria o Touma por ele achar que estava certo ao derrotar a Narthex, ou muito menos por ter matado a Corozon. Afinal, tanto a Corozon como até a Narthex não tiveram culpa pelo que passaram. Elas apenas foram levadas para um mau caminho. E o Hamazura se lembra do que fez no GT13, de dizer que apoiava a Corozon mesmo ela querendo destruir o mundo. E pensa que aquilo não foi uma boa ideia porque implicava que a Corozon estava ali para fazer o mal. E que então o Hamazura percebe que estava errado e que na verdade deveria ter feito o oposto. Assim mostrando para Corozon que ela poderia ser mais do que isso. Mas como Touma matou a Corozon antes do Hamazura poder dizer isso pra ela, tudo que sobrou foi arrependimento e ressentimento. O que o Hamazura não quer continuar sentindo, enquanto as pessoas estão felizes com a morte da Corozon. Ele teria que se impor e mostrar que está certo, independente de como e por que faria isso. Ele precisava ganhar da sociedade hipócrita, que distorceu o significado de justiça. Começando pelo maior representante dela, que é o próprio Touma. Essa terceira luta do Touma com Hamazura que acontece no GT15 foi com certeza o momento mais hypado e comentado pela comunidade, já que seria o confronto de dois protagonistas da obra lutando por seus ideais, além de ter algumas participações ilustres como o próprio KNT, que é uma cópia do Touma que vive dentro dele e que é, até segunda ordem, a consciência dos seus poderes de dragão. Pô, como é que isso não é a coisa mais legal do mundo? Mas infelizmente não é, porque todo esse embate, mesmo parecendo empolgante à primeira vista, é criminosamente chato e vazio. A luta em si é conceitualmente horrível por ser só o Hamazura usando o Aneri pra prever os golpes do Touma, e o Touma usando o KNT pra ter um segundo padrão de luta e assim atrapalhar o Aneri, e sim, é só isso mesmo, mas como também pela discussão de pontos de vista, que deveria ser o foco desse volume, se ele não tivesse perdido tanto tempo no plot do Black Monday, é tudo muito raso e jogado. E isso principalmente com Touma, que passou todo o volume avulso da história, e que por isso ele nem sabe o drama do Hamazura direito, mas que mesmo assim o Touma nesse final consegue debater com ele e até
resolveu refutar. O que pra nós parece fácil porque nós vimos que o Hamazura está completamente descolado da realidade. Só que a construção de como o Touma percebeu isso simplesmente não existe. A ideia da narrativa, teoricamente, era ter um embate de ideias. Mas como os personagens não têm noção do que cada um pensa, e eles mal falam suas visões de mundo durante a luta, toda ação que vai acontecendo e que deveria ser empolgante, tem zero de impacto por não ter substância nenhuma. A luta entre Touma e Hamazura vai se desenrolando até que eles vão parar no espaço, já que o Touma atraiu eles para um avião espacial para tentar tirar o sinal de internet do Aneri e assim nerfar o Hamazura. O que não deu muito certo porque o Touma esqueceu que muitos satélites que ficam em órbita também transmitem internet. Ou seja, o Elon Musk acabou com o plano do Touma. Os dois começam uma trocação de golpes que é visualmente criativa, por ser na gravidade zero, mas que por causa disso os próprios golpes e socos não tinham mais impacto. O que forçou eles a largarem a briga física e irem para um embate de ideias. O que foi a melhor parte da luta, inclusive, com Hamazura perguntando pro Touma por que ele considerava a Koroso uma vilã, e o Touma listando os crimes que ela cometeu, como matar muita gente, além do que ela fez com Index e Nartex, e até querer destruir o mundo, mas o Hamazura tenta retrucar falando que ele viu a Koroso fazer, que foi tratar ele bem quando eles estavam juntos no final do NT, além de ajudá-lo a salvar sua amiga, que é a Jean Fortune, e não matá-lo indiscriminadamente quando ele baixou a guarda no final do GT13. O que mostraria que a Koroso não é totalmente do mal. O que aí sim foi um momento que eu gostei muito, por ser a primeira vez no volume que essa discussão de perspectivas e interpretações foi bem feita e embasada, já que ao só constatar fatos, como o que a Koroso fez de bom ou ruim, você deixa a conclusão de quem está certo, se é o Touma ou o Hamazura, pro próprio leitor. Diferente do resto do volume, que você era obrigado a ver o Hamazura sendo burro, mas praticamente ninguém questionar porque a narrativa era moldada em cima das burrices da sua perspectiva. Tanto que, como eu disse mais cedo, uma das cenas que eu mais gostei no volume foi quando a Blood Wedge refutou o Hamazura e ele parecia ter ganhado o juízo, mas que infelizmente era só o que parecia. Depois desse confronto de argumentos, o Hamazura sente que perdeu de novo e percebe que não poderia expor a hipocrisia do Touma de ser contra matar as pessoas, mas fazer isso com a Koroso de qualquer jeito, apenas com palavras. E então Hamazura toma uma atitude drástica. Ele aponta uma arma para sua própria cabeça para se auto-churrascar, e assim forçar o Touma a finalmente escolher se é justo acabar com o problema através da morte, já que se ele disser que sim, sua culpa de ter matado a Koroso era mentira, ou se ele não acha justificável, o Hamazura está certo e o Touma hipócrita. O que pro Hamazura parecia um plano perfeito, mas que o Touma mesmo assim não cede e fala que seu senso de justiça não é perfeito, tanto que quando ele morreu foi justamente pro inferno, mas que ele prefere estar suscetível a ser odiado e até ser contraditório às vezes, se isso for para evitar que mais desgraças aconteçam, independente disso fazer ele acumular ainda mais pecados. O Hamazura percebe que o Touma não vai recuar e decide ir a fundo na sua determinação, e então Hamazura puxa o gatilho contra sua própria cabeça. O que obviamente não dá em nada, porque isso aqui é Toaru e aparentemente ninguém pode morrer por algum motivo. E então, como eles estavam na gravidade zero, a mola da arma falhou e ele continuou vivo. O que eu vou falar melhor mais tarde, porque não foi exatamente isso. Mas confia que essa, finalmente, vai ser uma surpresa boa. Mas ainda falando desse final, eu achei muito ruim, anticlimático e até covarde por parte do autor. Quando chegou nesse ponto da história, eu já tinha certeza que não ia dar em nada. Mas eu justamente queria ser surpreendido, porque pro arco do Hamazura era o que faltava. Ele repetiu durante todo o volume que não poderia viver no mundo que comemora a morte da Koroso, e todo o desenvolvimento do Hamazura ficando mais extremo, até chegar nesse final com Touma, foi construído para levar a sua morte. Mas como isso não aconteceu, esse final não serve para fechar o arco do Hamazura, já que ele não prova que estava certo, como o Touma fez no GT10, por exemplo, e nem serve para ele refletir se estava errado ou não, porque o Kamashi escreveu esse volume de tal forma onde ninguém pode dar um contraponto ao Hamazura, já que essa luta com Touma, que deveria ser eu discordo, porque isso ou aquilo, como teve na luta do Touma com Fiamma, e no GT15 é só mas esse gráfico diz que você tá errado. O que, considerando que o Hamazura é simplesmente derrotado e preso pela igreja anglicana de qualquer jeito, nos faz questionar pra que serviu essa jornada. Ele vai magicamente mudar de ideia depois de apanhar, ou vai continuar defendendo o vilão? Sendo bem sincero, eu não me importo com Hamazura a ponto de me preocupar com seu futuro, e que na real
Afinal, se ele ficasse preso até o final da obra, eu até comemoraria. Mas que isso não anula o fato de que é frustrante ver um personagem não sair de nada e ir pra lugar nenhum. Ainda mais quando isso acontece num arco que é focado nele. Já que isso faz toda a sua história, que está muito longe de ser só decente, parecer um grande filler de luxo. E agora indo pro único luxo desse volume, Força Oculta, a volta de Corazon. A coisa mais interessante desse final com Hamazura, e que eu acho o maior acerto desse volume, é que depois do Hamazura apertar o gatilho e falhar, ele lembra que as chances disso acontecer eram muito improváveis, e que somente um grande azar ou uma força externa poderia fazer aquilo. E que então depois disso acontecer, o Hamazura olha pro nada e aparenta conversar com outra pessoa, com ele se lamentando que essa coisa ou pessoa o levou àquela situação e acabou atrapalhando seu plano. O que eu achei interessante por ser um final em aberto e dá margens para teorias de quem salvou Hamazura. E a primeira opção, que é a mais provável, é que quem fez isso foi a própria Corazon. Já que lembra que no começo do volume, os magos da igreja anglicana teorizavam que a Corazon tinha dado parte do seu poder pro Hamazura? Então, eles provavelmente deduziram isso porque sentiram a presença da Corazon. E como ela tinha morrido, eles pensavam que essa presença dela estava no Hamazura na forma do seu poder. Mas e se não foi exatamente isso? E na verdade, a Corazon estava dentro da cabeça do Hamazura. Assim com o Hamazura literalmente vendo e conversando com a Corazon durante todo o volume. O que, se for isso mesmo, é um conceito muito bom. Já que isso, por exemplo, me faz lembrar do Garfio em ReZero, que era atormentado pela Elsa, que também era uma vilã, em forma de alucinações, com ela o desmerecendo e o culpando por tê-la matado. O que em ReZero era só uma metáfora sobre a culpa que o Garfio sentia. Então aquilo era só coisa da sua cabeça. Mas que aqui em Toaru, se minha teoria estiver certa, o fantasma da Corazon, que agora seria literalmente falando, estaria atormentando o Hamazura. Já que mesmo não sendo ele que matou a Corazon, e sim o Touma, o Hamazura durante todo o volume se culpa do mesmo jeito. O que aí sim seria um baita plot twist, já que ressignificaria todo o arco e mostrar que o Hamazura não tá agindo assim por nada. Ele estava realmente vendo e ouvindo o lado bondoso da Corazon durante todo esse tempo. E que por isso pra ele era ainda mais inacreditável ver as pessoas a condenando e odiando. Essa foi a teoria mais pé no chão. Só que agora dando uma viajada, a segunda interpretação é que quem salvou Hamazura foi o próprio Deus. Ou no caso, a força que rege tudo no universo. E não, eu não tô louco. Vai fazer sentido. Durante todo o volume, o Hamazura batia muito na tecla de quem decidia o que era o bem e o mal. Mas não só no micro com leis e moralidade, mas como também num plano macro. Com Hamazura questionando com todas as letras se existe um sistema, entre aspas, que determina as ações e destino das pessoas. Ele provavelmente enxerga assim por ser do lado da ciência. E por isso ele enxerga esse sistema como uma espécie de algoritmo arbitrário. Mas que olhando por outra ótica, isso também se encaixaria em Deus, já que ele teoricamente é o ser que criou tudo, que sabe o que todo mundo faz e pensa, que determina seus destinos e pune quem o desobedece. O que nesse caso seria ir contra sua função pré-estabelecida. O que faria muito sentido, porque isso é exatamente o plot da Corazon. Ela foi criada por Deus para ser o mal absoluto, mas ela não realmente gostava disso. E que mesmo que ela seguia esse papel por birra, ela não conseguiu se livrar dele, já que ela morreu antes de pensar a fundo sobre isso. E que então esse tal Deus impedir o Hamazura de se auto-churrascar seria uma forma de impedir que ele se livre do seu destino. Algo tipo Touma com Imagine Breaker, que está fadado a ser azarado e sempre se dar mal, mas que mesmo assim sempre dá um jeito de sobreviver. Essas duas minhas teorias são prováveis, mesmo que a da Corazon seja mais possível de acontecer. Mas é realmente uma pena que nenhuma delas foi confirmada, já que isso melhoraria o subtexto do volume, que é praticamente inexistente, e também aumentaria a qualidade da história de forma retroativa. Esse plot twist que eu realmente gostei muito, e que se fosse feito numa história decente, seria incrível. Aqui no GT15, infelizmente morreu na praia. O que é muito triste. Mas agora fazendo um saldo geral do GT15, ele é um volume fraco e desnecessariamente grande, que perde muito tempo desenvolvendo tramas que são descartadas de forma anticlimática, como da conspiração da igreja anglicana e do plano do Black Monday, já que o plot da Narthex usar os super lasers da cidade acadêmica não tem uma vírgula de explicação. Ela fez basicamente só porque sim. Fora isso, o volume falha em conectar os temas estabelecidos com as ações dos personagens
Então o Hamazura passa toda a história divagando sobre o que é justiça e quem decide quem está certo, e o Touma no final tenta prová-lo do contrário, mas que não tem nada fora a luta final em um momento ou outro que ponha isso à prova. O Hamazura apenas conversa consigo mesmo, ou talvez com a Corazon, enquanto tava fugindo. O que vale o mesmo pro Touma, porque ele passa todo o volume com cenas totalmente bobas e desconexas, mas nem se questiona por que tá perseguindo o Hamazura. O que foi um baita desperdício, porque o Touma viu o Hamazura se decepcionar com ele no final do GT14. Então o Alzheimer do Touma realmente tá complicado. Por causa da falta de conteúdo, o Kamashi acaba sendo muito prolixo, já que ele precisa transformar essa história minúscula em um volume com mais de 40 páginas, o que gerou essa enrolação inacreditável de ter 3 capítulos muito chatos e arrastados, onde o autor só falta descrever a receita industrial do salgadinho que o Hamazura tá comendo, o que vocês podem ter uma ideia com o fato de que a metade desse vídeo, a partir da parte da Nartex, na verdade são só os últimos 20% do volume, pra você ver como a proporção de conteúdo útil é bizarra, e que por isso eu acho que essa história seria muito melhor se ao invés de um volume novo, já que ele não tem conteúdo pra isso, o Kamashi, por exemplo, colocasse a luta do Touma com o Hamazura no final do GT14, o que ajudaria no arco do Touma, por ele ter a culpa de ter matado a Corazon mais explorada, já que ele tinha acabado de fazer isso, e também pro Hamazura poder enfrentá-lo no calor do momento, o que deixaria o embate mais embasado, fluido e direto, o que pelo menos naquele volume seria um final melhor. Agora falando sobre o Hamazura, como eu disse mais cedo, eu não sou fã dele, e que na verdade até sou um pouco hater. O pessoal no Discord até brinca com isso, mas isso não significa que eu persigo o cara de graça ou que odeio tudo que ele faz somente porque sim. Tanto que eu elogiei muito o final do GT13 envolvendo Hamazura e Corazon, além de ter ficado empolgado quando no final do GT14 ele tinha se decepcionado com Touma, o que daria pra fazer um embate muito interessante. O que infelizmente não aconteceu no GT15, porque literalmente tudo que é debatido aqui já podia ser interpretado ou até entendido nos últimos volumes. Então o arco do Hamazura fica num looping onde ele não sabe pra onde ir e nem tem o que falar, mas que o autor ainda escreve como se fosse um fator novidade que serviria de desenvolvimento. O que, dado o quão pouco essa trama vai pra frente, fica aquela impressão que você já viu esse filme antes, o que chega a ser literal quando olhamos pra Corazon. Nós já tivemos o arco do plano da Corazon, da derrota da Corazon, da ressurreição da Corazon, da morte da Corazon e agora das consequências da morte da Corazon. E mesmo eu sendo muito fã da personagem, sinceramente chega num ponto que cansa. Ainda mais quando essa segunda passagem dela no GT, do GT12 ao 15, é muito fraca. O que é algo que eu espero que mude pro GT16, porque agora só falta o Kamashi meter uma de que vamos atrás do tesouro que a Corazon deixou antes de morrer. Porque aí seriam mais 1000 episódios. E que dito tudo isso, pra mim o GT15 tem uma nota 2,5/10. Já que ele, como história, é muito ruim, como entretenimento pior, e a jornada que o Touma e Hamazura têm, e que deveria carregar o volume, é muito qualquer coisa. O que é uma pena, porque eu queria muito que esse volume fosse bom, já que eu não gosto de ser o cara que reclama de tudo. Ainda mais quando eu tô reclamando de Etowaru, sendo que pra internet brasileira no geral, eu sou a única fonte de Etowaru. Então se nem o fã da obra tá gostando, quem dirá as outras pessoas. E que por isso eu até penso em parar de fazer esse tipo de vídeo e só fazer análises de volumes que realmente são bons. Até porque ficar meses fazendo esses vídeos de 40 minutos é muito desgastante. Tanto que eu só terminei a análise do GT15 semanas antes do GT16 lançar. Cobrir Etowaru é realmente complicado. Mas bom, por esse vídeo é isso. Se você conseguiu chegar até aqui, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para apoiar. Eu queria mandar um salve para os novos membros do canal, que no caso são o L9 e o Rau, sei lá como pronuncia. Eu queria deixar meu muitíssimo obrigado. Então é isso, obrigado por assistir e falou.